Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Norte da Física, onde a ciência é criada e divulgada. Hoje eu levantarei um assunto que citei na semifinal do programa do Pequenos Gênios, e para quem assistiu deve ter visto falar de modelos atômicos. Tudo começou com Demócrito 400 anos antes de Cristo, que pensou na primeira ideia do que seria o átomo. Seriam partículas indivisíveis que formam a matéria, que poderiam ter formatos diferentes e se entrelaçariam de maneiras diferentes, semelhantes à da mecânica clássica, como supôs Demócrito, que a partir disso, dependendo da densidade de átomos local e de vários outros fatores, poderia se gerar a matéria. E 2200 anos depois, Dalton pensou sobre um outro modelo atômico, que seria um modelo atômico semelhante à de uma bola de bilhar, onde o átomo dessa vez continuaria sendo indivisível, mas seria esférico, teria meios físicos mais desenvolvidos de se entrelaçar, e também, é claro, com outros contextos da física geral da época. Thomson, 1904, pensou um átomo dessa vez com cargas distribuídas. E o que seria exatamente esse modelo? Seria como esse que vocês estão vendo na tela, onde desta vez teria partículas fundamentais como os leptons, que estão presentes no modelo padrão, como vocês podem ver aqui, onde teria o tau, o muon e o elétron. Mais especificamente, naquela época Thomson estava se referindo a partículas semelhantes ao do elétron, e também ele pensou em partículas virtuais de carga positiva e negativa, o que possibilitou mais tarde e mais posteriormente a descoberta de outra partícula fundamental, que seria o pósitron, que seria antimatéria praticamente. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que vamos falar aqui é sobre os modelos atômicos. Então, continuando. Os átomos também eram carregados de cargas distribuídas, mesmo que suas camadas externas fossem neutras. A interação bariônica entre os outros átomos também estavam presentes, e outros contextos desenvolvidos da física bariônica também estavam presentes nesse modelo. Agora, as coisas ficam mais semelhantes com a física, com o modelo atômico de Rutherford. Pouco mais que 7 anos depois do modelo atômico de Thomson, esse modelo pensava em elétrons, como vocês podem ver na tela, que estariam orbitando o núcleo atômico, que teria prótons e nêutrons. Porém, os elétrons, no caso, são os únicos leptons daqui, onde os prótons e os nêutrons não seriam leptons, e sim partículas que iriam compor várias outras partículas do modelo padrão, como os bósons e alguns férmions também. E assim, desta maneira, os elétrons orbitando o núcleo atômico teriam diferentes órbitas e camadas, onde poderiam se entrelaçar com outros átomos. Agora sim, o átomo ficou mais semelhante com o modelo atômico que você deve pensar como é. Porém, talvez nem você aí mesmo possa conseguir imaginar sobre qual é o verdadeiro modelo atômico, que é bem complicado. Agora, vamos falar sobre o modelo atômico de Niels Bohr, 1913, apenas 2 anos depois do modelo atômico de Rutherford, onde só tem apenas alguns detalhes. Os elétrons também contavam com outras interações com partículas livres, e quanto mais próximos do núcleo atômico, eles poderiam ter mais energia. Isso deu um estudo muito avançado para a física na época, porque mesmo adicionando pouquíssimos detalhes sobre um outro modelo atômico, isso possibilitou a teoria do efeito fotoelétrico a partir do entendimento de partículas livres, o que fez com que Einstein fosse inclusive laureado pelo Nobel por conta de sua descoberta tão grande na física. E assim, a energia era organizada com base nas camadas eletrosféricas e distâncias dos elétrons em relação ao núcleo atômico, e tinham fundamentos para estudos de partículas livres e efeito fotoelétrico posteriormente, por conta deste modelo atômico. E agora, como vocês podem ver aqui na tela, este é o modelo atômico de Niels Bohr. E vocês podem estar vendo K, L e M. Pois é, essas são as nomeações para essas camadas e seus diferentes níveis de radiação. Agora vamos ir para questões mais próximas da mecânica quântica, o modelo atômico de Schrödinger. O que seria este modelo? Como vocês podem ver na tela, acontece que os elétrons
eles estariam em quase que vários locais ao mesmo tempo, mas não necessariamente. É apenas a probabilidade de encontrar o elétron, porque os elétrons sincronizam numa velocidade extremamente rápida, bem semelhante à da luz, por serem partículas super leves e compondo muita radiação. E desta maneira, os elétrons se encontrariam nessas camadas externas, mas também, é claro, seriam como se fossem simultâneos locais. Isso foi em 1926, onde apenas a mecânica quântica estava sendo aplicada, uma nuvem de elétrons estados de simultaneidade quântica também estavam no modelo, e parâmetros de estabilidade da matéria por interações quânticas de partículas também estavam presentes. Isso foi revolucionário para pensamentos posteriores da mecânica quântica na época. E agora vamos para o atual e mais conhecido. Ou melhor, deveria ser, pois é o mais desenvolvido. O modelo atômico de Dirac, que dessa vez refletia sobre a relatividade geral aplicada neste modelo, onde teoricamente, como vocês estão vendo aqui na tela, ele teria proposto esse modelo em 1928, onde o período orbital quântico correlata as equações da relatividade, o efeito fotoelétrico fora considerado dessa vez, pois foi mais ou menos nessa época que o efeito fotoelétrico teria sido aplicado, e também o modelo padrão estava quase completo. E desta maneira, daí para frente, o átomo já era conhecido. Percebem como a ciência evolui constantemente? Cada ideia, independente do período que essa ideia é feita, concatena outra, como foi o caso de Demócrito, que pensou numa ideia 2.200 anos antes da ideia de Dalton, que começou a pensar em outra ideia de modelo atômico, que impulsionou outros cientistas a, posteriormente, criarem seus próprios modelos atômicos. Ou seja, realmente, como eu disse na semifinal, a humanidade é como um cérebro, onde cada ser humano é uma peça, um conjunto neural. Espero que vocês tenham gostado e até.